Conselho de Administração da Suframa analisa hoje por videoconferência pauta de 137 milhões de dólares em investimentos. Justiça nega pedido do Ministério Público para adoção do lockdown no estado. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas sobe para mais de 9.200 com 751 mortes. Manaus registra redução de quase 9% nos casos de malária. Gasolina sobe 12% nas refinarias a partir de hoje. Copom reduz Selic para 3% ao ano para conter impacto de pandemia. Covid-19. Governo anuncia plano de testes. Meta é realizar exames em 22% da população brasileira. PRF4 mantém condenação de Lula a 17 anos de prisão no caso do sítio de Atibaia. Espanha prorroga confinamento até 24 de maio. Vazamento de gás em indústria química mata 5 e intoxica 1.000 na Índia. Infarto mata detento no Ipate. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. O Climatempo previa ontem 22 milímetros de chuva e a precipitação pluviométrica foi de 25. A previsão para hoje é de 40 milímetros com probabilidade de 90%. Manaus amanhece de tempo instável com céu nublado. A temperatura que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90% e os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É quinta-feira, 7 de maio, chegamos aos 127 dias do ano e faltam 239 para terminar 2020. Dia de Santa Flávia Domitila. Também é o dia do oftalmologista e o dia do silêncio. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história: 1824, estreia mundial da Nona Sinfonia de Beethoven em Viena. 1999, Papa João Paulo II viaja para a Romênia, tornando-se o primeiro Papa a visitar um país predominantemente ortodoxo desde o grande cisma de 1050. 2007, instauração do Parlamento do Mercosul. 2010, Science publica o genoma de Neandertal com provas de cruzamento do homem de Neandertal com os humanos. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, sonoplasta Jean Santos. As inscrições para o terceiro lote do edital Fica na Rede, Maninho se encerram amanhã, sexta-feira. A iniciativa do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem a proposta de estimular a difusão de produções artísticas e de ações de capacitação durante o momento de crise ocasionado pela Covid-19. O edital e os anexos estão disponíveis no portal da Cultura, cultura.am.gov.br. Podem participar pessoas jurídicas e físicas e maiores de 18 anos. A Amazonas Energia lançou em seu site e aplicativo a funcionalidade de negociação de débitos. Agora os clientes podem fazer seus parcelamentos diretamente pelo computador no site ou pelo celular, acessando o app da Amazonas Energia, disponível para Android e iOS, com regras e opções que melhor se adequem ao seu orçamento. O site é este: www.amazonasenergia.com. Repetindo, www.amazonasenergia.com. O Programa de Aceleração e Investimentos de Impacto da plataforma Parceiros pela Amazônia está com inscrições abertas para mentores voluntários que desejem colaborar com os negócios acelerados em 2020. Os interessados poderão fazer as inscrições até o dia 12 deste mês pelo site da plataforma. A seleção é voltada para mentores nas áreas de finanças, marketing, estratégias de venda, gestão operacional de produção, gestão financeira, modelo de governança para cooperativas,
desenvolvimento de produto, metodologia para desenvolvimento de relacionamento com comunidades locais, modelagem de negócio, estratégia comercial, design de app mobile, gestão de equipe e e-commerce. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor notificou o Sindicato do Comércio Varejista de Drogas do Amazonas e pediu esclarecimentos sobre os valores das substâncias com alta procura durante a pandemia no estado. O sindicato tem 5 dias para apresentar resposta junto ao órgão. Segundo o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frasch, a notificação ocorre após diversas denúncias de consumidores sobre a alta nos preços nas drogarias e também sobre a ausência dos medicamentos nos estoques. Com o objetivo de reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre as populações indígenas no estado, a Fundação Alfredo da Mata, junto com instituições parceiras, está produzindo vídeos para comunidades indígenas aldeadas em suas línguas nativas com informações sobre a doença. O conteúdo inclui as formas de prevenção e distanciamento social no contexto das comunidades indígenas. A ação de grupo religioso vai distribuir ajuda humanitária no Cacau Pereira. Cerca de 500 marmitas de alimentos serão distribuídas amanhã entre famílias carentes do distrito de Cacau Pereira, em Iranduba. A entrega será feita de casa em casa como parte da 4ª ação por amor ao próximo, Missão Caleb 2.0, realizada pelos jovens adventistas do 7º dia. Segundo Pedro Grijó, um dos coordenadores do movimento, neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o grupo também está arrecadando e vai distribuir máscaras, luvas, álcool em gel, cestas básicas e literaturas que falam de esperança. A 4ª ação por amor ao próximo, ela irá acontecer nos bairros Águas Claras, Veneza, Cacau Pereira, Cidade Nova, São José, Alto de Nazaré e Parque Caboclo. Toda ajuda será destinada a essas comunidades do distrito de Cacau Pereira. Pedimos o apoio de quem quiser somar conosco. Estamos precisando de doações de máscaras, álcool gel, luvas e cesta básica, pois acreditamos que nesse momento delicado que afeta todas as famílias, podemos sim, com um pouco de cada um de nós, podemos fazer algo pelo nosso próximo. Quem desejar colaborar com a 4ª ação por amor ao próximo, Missão Caleb 2.0, pode obter mais informações pelo número DDD 92 992 80 2430. Em tempo. Morreu na noite de ontem, aos 72 anos, o aposentado Isair Teixeira de Souza, pai do secretário de Saúde de Iranduba, Leandro Souza. Isair estava internado havia mais de um mês no Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, a principal unidade para tratamento de Covid-19 no Amazonas. Ele deixa viúva a ex-secretária de Assistência Social de Iranduba, Marilene Lopes Bezerra, e na orfandade os filhos Leandro, Leonardo e Lousiane. 6h01 em Manaus. A capital amazonense registrou 1.583 casos de malária nos 4 primeiros meses deste ano. O número representa uma redução de 8,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram notificados 1.738 casos da doença, de acordo com o levantamento da Prefeitura de Manaus. A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Marinélia Ferreira, explica que a redução mantém uma tendência dos últimos 2 anos. O município de Manaus registrou uma redução de 8,9% dos casos de malária em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa tendência tem acontecido nos últimos 2 anos. A malária é uma doença infecciosa causada pelo protozoário do gênero Plasmodium e é transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles. É importante que, com a pandemia do Covid e a sobrecarga no atendimento aos serviços de saúde, o trabalho de prevenção a essa doença.
Em relação a isso, a população pode contribuir muito, fazendo uso de mosqueteiros, fazendo uso de roupas que protejam pernas e braços para evitar a exposição do corpo ao mosquito, o uso de telas em portas e janelas, de repelente e evitar frequentar igarapés ou rios ou áreas alagadas no final da tarde ou no amanhecer, período onde tem maior circulação do mosquito transmissor. 6:03 em Manaus. O prefeito Arthur Virgílio Neto entregou ontem a clínica da família Carmen Nicolau, no bairro Lagoa Azul. A nova unidade, que está localizada ao lado do Hospital Municipal de Campanha Gilberto Novaes, será um reforço no combate ao novo coronavírus e já começa a operar a partir desta quinta-feira. Por determinação do governador Wilson Lima, a Secretaria de Estado da Saúde está disponibilizando para consultas no site do órgão os processos de aquisições emergenciais com dispensa de licitação de bens ou serviços para o enfrentamento do novo coronavírus. O objetivo é facilitar o acompanhamento pelos fornecedores e aumentar a transparência das ações. A Secretaria de Estado de Fazenda apresentou ontem na Assembleia Legislativa um balanço da execução orçamentária no combate ao novo coronavírus. O documento foi apresentado às deputadas Alessandra Campelo, MDB, e Joana Dark, do PL, e ao deputado Péricles Nascimento, do PSL, membros da comissão parlamentar que acompanha o orçamento estadual para o enfrentamento da pandemia. De acordo com os dados do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, até o dia 30 de abril, foram empenhados mais de 160 milhões de reais no combate à pandemia, dos quais foram liquidados 56 milhões e pagos 53,4 milhões. Após a aprovação do projeto de lei número 136/2020 na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira, que estabelece igrejas e templos como atividade essencial no estado, o deputado Serafim Correia chamou a atenção para o risco iminente de aglomerações nesses estabelecimentos em meio ao pico da pandemia do novo coronavírus e considerou a medida um equívoco. A reabertura das igrejas e templos é ir na contramão da humanidade, da ciência e dos pesquisadores, disse ele. TCE aprova representação contra o governo do estado. Calbi Cerquinho tem os detalhes. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas aceitaram por unanimidade uma representação contra o governo Wilson Lima em relação a um decreto que concede isenção tributária à empresa Eneva, que opera serviços no campo do Azulão. O processo foi encaminhado à Polícia Federal, Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União para que apurem as suspeitas de graves improbidades cometidas pelo governo. A decisão do relator Ari Moutinho Júnior, durante sessão virtual nesta quarta-feira, que foi acatada pelos conselheiros, atende a uma representação feita pelo deputado Wilker Barreto do Podemos e diz respeito ao decreto número 40.709/2019, que mudou o regime diferenciado de tributação nas operações com gás natural em favor da empresa Eneva. O TCE comunicou a decisão à Polícia Federal, Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União, pois conforme o relato do conselheiro Ari Moutinho, abre aspas, da relevância da questão para análise da matéria pelos órgãos de controle no âmbito de suas competências, fecha aspas, disse. O TCE expediu uma notificação ao governador, ao procurador-geral do estado, ao secretário da Fazenda, além do representante legal da empresa, para que tomem ciência da ação e definindo o prazo de 5 dias úteis para se manifestarem. Calbi Cerquinho, para o Jornal da Manhã. 6:06 em Manaus. Deputado quer indenização para profissionais da saúde e da segurança pública. Luciana Cardoso vai trazer os detalhes. O deputado estadual delegado Péricles, do PSL, apresentou à Assembleia Legislativa do Amazonas um projeto de lei que institui a obrigatoriedade de pagamento de indenização aos dependentes de profissionais de saúde e da segurança pública vítimas fatais da Covid-19. O valor da indenização é de R$100 mil e deve ser pago em até 6 meses a partir da data do falecimento. Delegado Péricles afirmou ter mantido contato direto e diário com profissionais da segurança pública e da saúde e acompanhado o drama vivenciado por eles, tanto nas ruas quanto nas unidades de saúde do Amazonas. Abre aspas. A má gestão não tem dado a esses profissionais a valorização que eles precisam neste momento. Nota-se total descaso quando se observa até mesmo o não pagamento dos salários,
Há quem sai de casa, deixa sua família para salvar vidas e sequer recebe seu direito. Por isso, brigo diariamente por melhorias para esses profissionais. A dor de perder um ente querido nunca será amenizada por uma indenização, mas é o mínimo e justo que podemos fazer por todos eles, concluiu o deputado. Luciana Santos, para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus, uma retificação, ainda há pouco chamava a Luciana Cardoso. Na realidade, a Luciana Santos, crédito a companheira que acaba de apresentar essa matéria. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mais um paciente deixa o hospital de campanha com a cura da Covid-19 em Manacapuru. O fato se deu nesta quarta-feira, 6 de maio, onde o hospital de campanha montado pela Prefeitura Municipal registrou a alta médica de um paciente do sexo masculino de 37 anos acometido pelo coronavírus. A recuperação do paciente foi comemorada pelos profissionais da saúde que atuam naquela unidade hospitalar. E o prefeito Beto D'Angelo esteve na manhã de ontem acompanhando o andamento dos atendimentos aos pacientes do hospital de campanha, bem como a construção da estrutura que receberá um tanque de oxigênio para suprir as necessidades da unidade de saúde. Beto D'Angelo reuniu ainda com o Dr. Ramires da Multicenter para tratar o fechamento de uma possível parceria entre a sua clínica e a prefeitura, o que deverá aumentar o atendimento da grande demanda que procura o hospital para atendimento médico. O prefeito disse seguir trabalhando para atender a população e realizando ações de combate ao novo coronavírus. De acordo com o boletim informativo da Secretaria de Saúde do município, o quadro da Covid-19 em Manacapuru apresenta 630 casos confirmados, 180 curados, 658 aguardando resultado, 848 descartados, 16 internados e 41 óbitos. Bem, Paulo, as igrejas católicas continuam com a missão solidária de levar uma palavra de conforto a todos os lares manacapuruenses. Missas e momentos de orações são realizadas nas igrejas e retransmitidas via internet. Hoje, quinta-feira, haverá uma celebração de pêsames aos familiares que perderam seus entes queridos, em especial pelo 7º dia de Maria de Jesus Teles da Silva, a ser transmitida via YouTube no canal da Pastoral da Comunicação da Paróquia Cristo Libertador. O horário da celebração será às 18 horas. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus, o Jornal da Manhã interage com seus ouvintes, a Aldenice Lima, que está acompanhando o jornal, a Silvia, também a Simonides, que está em Toyama, lá no Japão, acompanhando o Jornal da Manhã. A Justiça do Amazonas negou no início da noite de ontem o pedido do Ministério Público do Estado para determinar o lockdown no estado, ou seja, bloqueio total de circulação de pessoas, mais restritivo que o isolamento social. O pedido do Ministério Público do Estado levou em consideração o aumento da curva de contágio do novo coronavírus no estado, que com rápido aumento de casos já registra mais de 9.000 infectados. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas passam da casa dos 9.000. Mais 1.139 casos de Covid-19 foram registrados no Amazonas no dia de ontem, elevando o total destes para 9.243. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, também foram confirmados mais 102 óbitos em consequência do novo coronavírus e o número de mortes por Covid-19 no estado agora é de 751. O boletim aponta que 5.802 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. O número de pacientes recuperados entre terça-feira e ontem foi de 189. Agora, 2.286 pessoas estão fora do período de transmissão do vírus.
Dos 9.243 casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 5.474 são de Manaus e 3.769 do interior do estado. 53 municípios, além da capital amazonense, já têm casos confirmados de Covid-19. Manacapuru, 630, Parintins, 311, Tabatinga, 266, Santo Antônio do Içá, 206, Iranduba, 195, Rio Preto da Eva, 175, Coari, 161, Itacoatiara, 160, Maués e Tefé, 150, Careiro Castanho, 134, São Paulo de Olivença, 122, Presidente Figueiredo, 118, Carauari, 117, Altazes, 109, Tonantins, 69, Amaturá, 63, Boca do Acre, 59, Anuri, 56, Benjamin Constant, 50, Urucará, 39, Silves, 31, São Gabriel da Cachoeira, 30, Nova Olinda do Norte, Itapauá, 29, Fonte Boa e Maraã, 24, Manaquiri, 23, Lábrea, 22, Itapiranga, 18, Careiro da Várzea e Novo Airão, 17, Barreirinha e Beruri, 16, Urucurituba, 14, Novo Aripuanã, 13, Borba e Jutaí, 11, Boa Vista do Ramos, 10, Barcelos, 9. Os municípios de Eirunepé e Manicoré têm 8 casos cada um. Caapiranga, Codajás e São Sebastião do Atumã tem 7 casos. Santa Isabel do Rio Negro tem 6 casos. Canutama e Humaitá, 5 casos cada um. Anamã e Inhamundá tem 4 casos. Alvarães, 2. E os municípios com apenas um caso confirmado de Covid-19 são Atalaia do Norte e Juruá. 33 municípios do interior têm óbitos confirmados até o momento. São eles Manacapuru, 41, Coari, 23, Parintins, 21, Itacoatiara, 17, Maués, 15, Altazes, 13, Tabatinga e Iranduba, 12, Tefé, 10, Presidente Figueiredo, 6, Santo Antônio do Içá, Careiro Castanho e Benjamin Constant, 5, Tonantins, 4, São Paulo de Olivença, São Gabriel da Cachoeira e Novo Airão, 3, Rio Preto da Eva, Urucará, Manaquiri, Beruri e Barcelos, 2, Carauari, Amaturá, Anuri, Silves, Tapauá, Itapiranga, Barreirinha, Novo Aripuanã, Borba, Manicoré e Inhamundá, um óbito cada um, totalizando 219 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior. 6h15 em Manaus. Ainda há pouco falávamos que a Justiça do Amazonas negou no início da noite de ontem o pedido do Ministério Público do Estado para determinar lockdown no estado, ou seja, bloqueio total de circulação de pessoas, mais restritivo que o isolamento social. A decisão foi assinada pelo juiz de direito Rony Frank Torres Stone. O juiz afirma quem deferiu a ação porque não existem nos autos até o presente momento elementos mínimos que justifiquem a medida judicial requerida em caráter antecipatório. O lockdown já foi implementado no Pará e Maranhão. O Ceará chegou a adotar medidas de restrição semelhantes, mas sem usar o termo lockdown. Nesta quinta-feira, a partir das 13 horas, por meio de videoconferência, o Ministério da Economia e a SUFRAMA realizam a 291ª reunião ordinária do Conselho de Administração. A pauta do encontro tem como principal destaque a análise de 28 projetos industriais, sendo 10 de implantação e 18 de atualização, diversificação e ampliação, que totalizam 137 milhões de dólares em investimentos e estimam a geração de 1.119 postos de trabalho e de $1 bilhão em faturamento adicional no polo industrial de Manaus nos 3 primeiros anos de funcionamento das linhas de produção.
A reunião será presidida pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e contará com a participação por meio digital do superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, e demais integrantes do Conselho de Administração da SUFRAMA. Polícia. Moradores do bairro Grande Vitória estão pedindo socorro à polícia. Uma onda de assaltos todas as noites, principalmente na rua Uberlândia e outras ruas do entorno da igreja, são as mais visitadas pelos assaltantes que andam em possantes motocicletas. Uma mulher ontem, acompanhada de 2 pessoas, foi vítima dos bandidos. A única pista é a numeração da placa 3916, tudo que conseguiram anotar. Uma senhora residente lá no Grande Vitória, que contactou aqui com a Central de Jornalismo, disse que a população está em pânico e pedindo socorro da polícia. E a Polícia Militar prendeu 4 pessoas em municípios do interior do estado. Houve prisões pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Manicoré, Careiro da Várzea e Itacoatiara. A Polícia Civil registrou nos meses de março e abril deste ano aumento de quase 22% em boletins de ocorrência feitos por meio da Delegacia Interativa. Nesses 2 meses, a plataforma digital teve mais acesso pela facilidade no registro das ocorrências de casos não emergenciais, além de evitar o deslocamento do público até uma delegacia, evitando aglomerações nas unidades policiais, visando a redução dos riscos de contágio pelo novo coronavírus. Um venezuelano não identificado até o momento teve o braço quebrado após ser atropelado nas proximidades da rodoviária ontem. Após o acidente, o condutor do carro quase foi agredido por outros venezuelanos violentos. De acordo com informações repassadas à polícia, a vítima teria atravessado a rua correndo sem tempo de o motorista frear. O condutor do veículo foi encaminhado à delegacia e o venezuelano foi levado pelo SAMU para o pronto-socorro. José Nazaré Lopes, de 61 anos, está desaparecido desde a manhã do último sábado, quando saiu de casa por volta das 7:30 da manhã, na rua Professora Brasilina Pedrosa, no bairro Tancredo Neves. Segundo a irmã do idoso, Tereza Edneide Aguiar Lopes, até o momento José não retornou e nem deu notícias. Um homem identificado como DAF foi preso na noite de ontem, suspeito de estar em posse de uma arma e tentar trocá-la por droga. Ele foi abordado na Avenida Grande Circular, na Zona Leste, após ser denunciado. Edelberto Mafra, de 64 anos, morreu ontem em uma cela do Instituto Penal Antônio Trindade, Ipate, no quilômetro 8 da BR-174. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o detento passou mal, foi atendido pelos médicos da unidade, mas não resistiu. A suspeita é que a morte tenha sido causada por um infarto. A SEAP informou que Edelberto tinha diabetes, hipertensão e fazia diversos tratamentos mediante escoltas em unidades de saúde durante o período em que esteve preso. Por fazer parte do grupo de risco da Covid-19, ele estava em uma cela separada dos demais detentos. A SEAP disse ainda que descarta a causa da morte ser do novo coronavírus, já que o detento não apresentou nenhum sintoma da doença. Ele havia dado entrada no sistema prisional em agosto de 2017 e cumpria pena pelos crimes de associação ao tráfico de drogas, porte ilegal de armas de uso restrito e violência doméstica. Loteria. Aqui no concurso 5.262, sorteou as dezenas 20, 34, 60, 66 e 69. Repetindo os números da quina no concurso 5.262. 20, 34, 20, 34, 60, 66 e 69. 20, 34, 60, 66 e 69. Prêmio acumulou. E a quadra saiu para 29 apostadores, cada um vai receber R$11.513,71. O terno paga para 2.226 apostadores R$225,36 e o Duque para 62.919 R$4,38.
A Loto Fácil saiu para 3 apostadores e tem aí em São Paulo e através também o canal eletrônico. 14 acertos, 521 apostas, cada uma leva R$1.454,58. As dezenas sorteadas da Loto Fácil no concurso 1963 foram estas: 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 24 e 25. Vou repetir os números: 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 24. Fecha o jogo. 25. Últimas notícias. Em mais um dia de nervosismo no mercado financeiro, o dólar comercial superou a barreira de 5,70 e bateu recorde. A moeda terminou ontem vendida a 5,704, com alta de 0,013 ou mais 2,08%. Esse é o maior valor nominal sem considerar a inflação desde a criação do real. O euro comercial fechou a 6,171, com alta de 1,97%. A libra comercial voltou a ultrapassar a barreira de R$7, encerrando o dia vendido a 7,054, com alta de 1,54%. O dia foi marcado por perdas no mercado de ações. O índice Bovespa da B3, Bolsa de Valores brasileira, fechou esta quarta-feira aos 79.064 pontos, com queda de 0,51%. Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira, interrompendo uma sequência de 5 sessões consecutivas de ganhos, com os investidores receosos com a lenta recuperação da demanda pela commodity. O contrato do petróleo Brent para julho fechou em queda de 4,03%. 6h33 em Manaus. Em meio à crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus, o Banco Central diminuiu os juros básicos da economia pela 7ª vez seguida. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária Copom reduziu a taxa Selic para 3% ao ano, com corte de 0,75 ponto percentual. A decisão surpreendeu os analistas financeiros. Segundo a pesquisa Focus do Banco Central, a maior parte dos agentes econômicos esperava a redução dos juros básicos para 3,25% ao ano nessa reunião e um corte adicional para 2,75% em junho. Em comunicado, o Banco Central informou que o comitê considera promover um novo corte de até 0,75 ponto percentual na próxima reunião em junho. E atenção, o valor do litro da gasolina vai subir em média 12% nas refinarias a partir desta quinta-feira. O preço do petróleo e o diesel permanecerá o mesmo. A informação foi divulgada ontem à noite pela Petrobras. A concentração de riqueza aumentou na região Nordeste no ano passado. Ao mesmo tempo, a região Norte registrou melhora na desigualdade, mas em consequência de um fenômeno negativo, houve perda generalizada de renda em todas as faixas de população, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os resultados são referentes à renda média real domiciliar per capita de 2019, apurada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, condenou ontem as agressões sofridas por profissionais da imprensa durante manifestação realizada no último domingo em Brasília. Em pronunciamento no início da sessão, realizada por meio de videoconferência, Toffoli classificou as agressões como lamentáveis e intoleráveis e cobrou punição dos envolvidos. Sem imprensa livre, não há liberdade de expressão e de informação. Sem imprensa livre, não há democracia, afirmou o presidente da Corte. 6h35 em Manaus. A 8ª
turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu ontem, por unanimidade, manter a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 17 anos de prisão no caso do sítio de Atibaia. Por meio de julgamento virtual, os desembargadores negaram recurso protocolado pela defesa. O ex-presidente ainda pode recorrer em liberdade. Em novembro do ano passado, o colegiado aumentou a pena de Lula de 12 anos e 11 meses para 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Foi a segunda condenação do ex-presidente na Operação Lava Jato. A primeira se deu no caso do triplex do Guarujá. De acordo com a sentença da primeira instância, Lula recebeu vantagens indevidas das empreiteiras Odebrecht e OAS por meio de reforma do sítio de Atibaia, que costumava frequentar com a família. A obra teria custado mais de R$1 milhão e o dinheiro teria sido descontado de propinas devidas pelas empresas em troca de favorecimento ilícito em contratos com Petrobras, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, que foi acolhida pela juíza Gabriela Hart. Em nota, a defesa do ex-presidente considerou a condenação injusta e arbitrária. Os advogados também contestaram o fato de os recursos serem julgados por meio virtual. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse ontem que o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial deve ser mais rápido, já que o governo já tem uma base de dados das pessoas que devem receber o benefício. O segundo lote de pagamento será feito de uma maneira muito mais eficiente. Nós já temos uma base de dados das pessoas que receberão, disse Guimarães, sem detalhar o calendário. Na coletiva da última terça-feira, o presidente da Caixa já havia dito que, com a curva de aprendizado dos últimos dias, o pagamento da segunda parcela deve ser mais rápido e a terceira mais rápida ainda. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira a análise da proposta de emenda à Constituição PEC 10/2020, chamada PEC do Orçamento de Guerra. A matéria agora segue para a promulgação do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. De cada 4 brasileiros, 3 vão manter o nível de consumo reduzido após a pandemia do coronavírus, mostra a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria em parceria com o Instituto FSB. No total, 2.005 pessoas foram ouvidas em todos os estados do Brasil. O medo de perder o emprego é um dos motivos que contribui para a expectativa dos brasileiros de continuar freando o consumo. O levantamento mostra que quase a metade dos trabalhadores, 48%, tem medo de perder o emprego. A Advocacia Geral da União pediu nesta quarta-feira ao ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal que reveja a decisão na qual mandou o governo empregar o vídeo de uma reunião citada pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, na qual estavam o presidente Jair Bolsonaro e outros ministros. O ministro da AGU, José Levi Melo do Amaral Júnior, argumentou que na reunião foram tratados assuntos potencialmente sensíveis e reservados de Estado, inclusive de relações exteriores, entre outros. O Banco do Brasil registrou lucro líquido de 3,2 bilhões no primeiro trimestre. O resultado representa uma queda de 20% na comparação com os 3 primeiros meses do ano passado, que foi de 4 bilhões. Já o lucro líquido ajustado do banco, que exclui itens extraordinários, somou 3,4 bilhões no período entre janeiro e março, valor 20,1% menor se comparado ao mesmo período de 2018. Segundo o banco, o resultado foi impactado pelo reforço de despesas com provisão para devedores duvidosos no valor de 2,4 bilhões no trimestre, sendo 1,17 bilhão no segmento pessoal, pessoa física, 824 milhões no segmento pessoa jurídica e 46 milhões no agronegócio. Começa a valer hoje o lockdown em Belém e outros 9 municípios do Pará, com o objetivo de aumentar os índices de isolamento social e reduzir casos de Covid-19 no estado. A restrição se estenderá por 10 dias.
A determinação deve manter somente os serviços essenciais e limitar a circulação de pessoas nos 7 municípios da região metropolitana e outros 3 no interior. O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira em Brasília o plano de testagem da população como parte das estratégias de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus. A iniciativa foi construída em parceria com secretários estaduais e municipais de saúde e tem como meta realizar exames em 22% da população brasileira. O governo já havia anunciado a meta de adquirir 46 milhões de testes. Brasil tem 8.536 mortes e 125.518 casos confirmados de novo coronavírus, diz o Ministério da Saúde. Em 24 horas foram confirmadas mais 615 mortes e 10.503 casos. É o maior aumento diário no total de mortes e de casos novos desde o começo da pandemia. O que é notícia no mundo neste início de manhã? Lockdown, um dos 2 americanos detidos na Venezuela por participarem de um ataque marítimo frustrado no país no último domingo, disse ontem que tinha ordens para assumir o controle do aeroporto nas imediações de Caracas e enviar o presidente Nicolás Maduro aos Estados Unidos. Tinha que ter certeza de que assumia o controle do aeroporto para que pudéssemos levar Maduro com segurança para o avião, disse o americano, que também declarou ter entrado para as Forças Armadas nos Estados Unidos em 2006 e se especializado em infiltração e trabalhos táticos. As declarações de Deman em interrogatório foram apresentadas por Maduro durante uma entrevista coletiva realizada no pátio ou no Palácio Presidencial de Miraflores, na capital do país sul-americano, que também contou com a presença de ministros e do alto comando militar e teve a participação de embaixadores e jornalistas por videoconferência. As autoridades do estado americano de Washington alertaram nesta quarta-feira sobre supostas festas da Covid-19, organizadas com o objetivo de propagar o vírus entre os participantes, intencionalmente e imunizá-los. O secretário de Saúde do estado, John Eastman, alertou para o risco de reunir-se em grupos no meio da pandemia, colocando as pessoas em risco e aumentando o número de hospitalizações e mortes. O governo da Espanha conseguiu nesta quarta-feira autorização do Congresso para manter até o dia 24 de maio as restrições de circulação impostas há quase 2 meses devido à pandemia de Covid-19, enquanto administra o retorno gradual à normalidade. Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registradas 224 mortes após 3 dias sem ultrapassar 200. O país totaliza 25.857 óbitos causados pela pandemia. A França anunciou nesta quarta-feira ter registrado mais 278 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que eleva o número total no país para 25.809. O governo do Reino Unido informou que nas últimas 24 horas foram registradas 649 novas mortes por Covid-19 no país, elevando para 30.076 o número total de óbitos após testes positivos para a doença. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 1.000 foram hospitalizadas após um vazamento de gás em uma fábrica de produtos químicos no sudeste da Índia. A polícia não deu informações sobre os mortos. Entre as pessoas intoxicadas há crianças e adolescentes. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil tem recorde de 615 mortes em 24 horas. Total de óbitos passa de 8.500 e já é o 6º do mundo. Folha de São Paulo. Governo recorre ao STF para não entregar vídeo de reunião com Bolsonaro citada por Moro. O estado de São Paulo. Comitê alerta Nordeste para preparar lockdown. Ministro da Saúde agora é favorável. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. TRF3 mantém decisão que obriga Bolsonaro a apresentar exames para Covid-19. Estado de Minas. Regina Duarte pode ser substituída no governo por ex-ator de Malhação.
Jornal do Comércio no Recife. Ministério Público pede à Justiça a determinação de lockdown em Pernambuco. Fortaleza Diário do Nordeste. Em um mês, a ocupação de leitos de UTI e enfermarias tem aumento de 400% no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Polícia Gaúcha prende empresário suspeito de envolvimento em esquema de vacinas falsas. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Selic caiu ao menor nível, mas ainda não é bastante. Diário do Amazonas, TCE indica a Ali que negue veto à lei do gás. A crítica, lockdown negado. Em tempo, governador e prefeito querem diálogo sobre lockdown. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai, Calbi Cerquinho, Luciana Santos. E a sonoplastia de rádio foi de Jean Santos e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.